solo brasileiro, principalmente em regiões urbanas e semi-urbanas. Isso aí vem desde a colonização. Antigamente, os povos indígenas utilizavam certas plantas e animais para fazer rituais e cura de enfermidades. E essa incidência aumentou muito com a vinda dos portugueses para o Brasil, porque em múltiplos países da Europa mantinham práticas parecidas. Aí, com isso, com o conhecimento passado dos indígenas, a vinda dos africanos, que praticavam isso muito na África também, os portugueses começaram a levar múltiplos animais a solo europeu para realizar a mesma prática, a cura de doenças, e até alguns rituais que alguns povos ali mantinham. Esses animais que eram considerados exóticos na Europa tiveram uma alta demanda. Cerca de 19 a 22 espécies nacionais eram catalogadas, amplamente catalogadas e levadas em muita incidência para a Europa. Mas nos registros da época não dá para saber exatamente quais que eram esses animais. E também foi considerado ali alguma época por certos estudiosos portugueses que esses animais que eram levados para a Europa para a realização de cura de certas doenças foram a causa de certas doenças tropicais. Logo, muitos estudiosos e médicos portugueses condenavam muito essa, como é que é a palavra? Essa ida de animais para a Europa. Na época, entre os séculos 16 e 19, haviam esses dois artistas, Joaquim Kendall e John Stephenson, que foram os primeiros estudiosos a empregar o termo zoologia médica à zooterapia. Eles foram de grande importância na época para afirmar a importância, entre aspas, da utilização de certos animais para a cura de doenças. Eles foram amplamente criticados na época, porque muitas doenças, como antes eu falei, doenças tropicais, eram associadas, desculpa, à morte desses animais e o consumo de suas partes para cura de doenças. É, Guilherme, só sim, um minutinho. Os slides não estão passando, não não sei se tu estão tá passando. passando, não. Ah, aqui está passando, peraí, deixa eu ver. E aqui não está Puxa, em modo apresentação. peraí. Que doideira, pra mim tava normal. Tá indo. Aqui pra mim tá. Agora tá ótimo. Oxe, quer que volta ou quer que continua? Não, pode continuar. É, do terapia e conservação. Tipo assim, existe uma grande necessidade da conscientização sobre o uso sustentável da zooterapia medicinal. Embora seja uma prática que eu considero, tipo, muito errada, porque, tipo, muitos animais são abatidos só para essa prática, para o consumo de certas partes para fazer remédios e algumas curas de doenças, isso é amplamente utilizado. No Brasil, dado de 2017 indica que 96% dos animais explorados medicinalmente são silvestres. Macacos, onças, cobras, répteis de maneira geral, aves. E são cerca de 365 animais, de acordo com esse estudo. Embora o número do inventário seja alto, eu creio que hoje em dia deve ser um número muito maior de animais abatidos. Eu trouxe alguns exemplos de animais no Brasil. A estrela do mar, na região norte e nordeste do Brasil, ela é utilizada para a cura de gripe. Eles pegam a estrela e utilizam suas partes para fazer chá, para cura de gripe, asma e quando a pessoa está normalmente cansada. O cavalo marinho, ele é utilizado como uso terapêutico. Faz um chá no pó, ele é triturado para curar gripe, bronquite e asma. O boto vermelho, na Amazônia, ele tem os olhos, normalmente as genitálias arrancadas,
para servir como amuleto. E a banha normalmente é extraída e é utilizada para massagem contra reumatismo. Também na Amazônia, a tartaruga, que, tipo, é muito ameaçada, eu estava olhando direitinho, tipo assim, ela é disparada um dos animais mais utilizados. A banha dela é usada como pomada e alguns órgãos normalmente são utilizados como chá para curar dores musculares, dores de garganta e de estômago. É, também trouxe alguns dados de animais fora do Brasil, mas voltando aqui, em 2014, 87 espécies da fauna medicinal brasileira estava listada em alguma lista de espécie ameaçada. Normalmente esses animais estão ali para quase para extinção, porque no Brasil, principalmente na região norte, nordeste, exemplos como a própria tartaruga da Amazônia, o boto vermelho, o boto cor-de-rosa, eles são caçados de forma, tipo assim, brutal para consumo na fauna medicinal. Fora do Brasil, espécies como rinocerontes, cervos, ursos, tubarões, pangolins, macacos, são muito explorados nas regiões da África e da Ásia, devido à cultura local que tem seu uso para a obtenção de poder e riqueza, utilização de amuletos para proteção, fertilidade, dentre outras coisas. E os tigres também, que são muito utilizados para tratar doenças como reumatismo, fraqueza, paralisia. Cerca de 2 décadas atrás, o tigre foi banido, o comércio dele foi banido em certas partes da Ásia. Aí a população, normalmente local, começa a usar novos felídeos, como leopardos, leões, para ver se conseguem efeitos parecidos à utilização do tigre, né? Como amuletos, esse tipo de coisa. Na Ásia, muitos primatas, eles são severamente ameaçados, não apenas em virtude da caça, de subsistência, que lá eles consomem muito esse tipo de animal, mas também para a utilização de amuletos. Na África, como é que chama a região? Não me falha o nome agora, eu esqueci. Eles têm costume de usar patas de primatas como amuleto de proteção e fertilidade. No último relatório da União Internacional de Conservação da Natureza, mostrou que os animais mais ameaçados são os animais vertebrados, uma vez que constituem fontes de várias distintas empregadas, ou seja, utilizam órgãos, utilizam a pele, utilizam a carne para consumo, órgãos para fazer chá, a própria gordura do animal para fazer óleos afrodisíacos. E eles estão entre os mais ameaçados, dentre eles os primatas e os canídeos. A IUCN atualmente está estudando de várias estratégias para conciliar tanto as práticas zooterapêuticas com o manejo sustentável, porque para ter como eu posso dizer, haver uma exploração sustentável, então eles buscam identificar se tem como buscar de plantas ou até animais como vacas, carneiros, elementos parecidos aos animais silvestres, porque, cara, é terrível o tanto de animal que é abatido anualmente só para prática zooterapêutica. E normalmente não é 100% comprovado a utilização desses animais para a cura de doenças, não é totalmente associado, então é muito condenado isso. Muitas espécies da fauna medicinal se deparam atualmente sobre grande risco de extinção, o que pode acarretar, no curto prazo, uma perda detalhada de informação etnozoológica. A IUCN condena, tipo, como grave crime ambiental, a utilização de espécies zooterapêuticas. Se eu não me engano, a multa ultrapassa US$ 50.000 para mais, bem parecido com a multa de tráfico, só que normalmente as pessoas que são condenadas por isso, a pessoa não é presa e, tipo assim, ela no máximo, você vai pagar um valor muito pequeno, irrisório, e vai ter que, tipo, às vezes fazer um serviço comunitário. Logo, as pessoas só continuam trabalhando com isso. Potencial farmacológico. É metodicamente testado e por companhias farmacêuticas a medicação vinda de animais silvestres. Atualmente, a porcentagem de animais fontes para a produção de medicamentos essenciais é muito alta.
Apesar de existir uma relevante base de dados acerca da fauna medicinal nacional, especialmente nos últimos anos, poucas pesquisas estão sendo direcionadas para essa área para validar o uso dos remédios derivados de animais. E desconhece atualmente quais são os animais da farmacopéia tradicional brasileira, qual que é realmente eficaz a utilização e qual não é. Eles buscam muito hoje em dia saber isso para tentar diminuir realmente esse abate, porque ele atualmente está muito alto, está coisa assustadora. Ingredientes frequentemente utilizados na preparação de remédios tradicionais, tais como banhas, ossos, peles, couros. Além de resultarem na morte de múltiplos animais, também existe uma grande preocupação acerca das condições ideais de armazenamento. E essa questão é algo que deve ser tratado com grande importância, é algo tipo de saúde pública. Diversos órgãos e tecidos podem ser fonte de diversas doenças, como salmonela, podem causar diarreia, choques endotóxicos na pessoa que vai consumir, e a possibilidade também de transmissão de outras zoonoses graves, como a tuberculose, a raiva. Logo, deve ser levado de suma importância o armazenamento desses produtos farmacológicos, vindos de animais. Dificuldade das pesquisas nessa área tipo assim, eu estava vendo há um número assustador de diferença de pesquisas acerca de plantas medicinais e das zooterapias. No Brasil, atualmente, há cerca de 4.000 trabalhos publicados sobre plantas medicinais. E, se eu não me engano, cerca de 97, 98 somente sobre a zooterapia. Essa baixa qualidade, essa baixa quantidade de trabalhos se deve à grande dificuldade de coleta de dados. Como a caça legal no Brasil, se eu não me engano, ela é proibida desde 1967 ou 68, os pesquisadores têm grande dificuldade de chegar às pessoas que realmente caçam legalmente, no caso, esses animais, porque eles são normalmente confundidos com fiscalização, policiais, órgãos ambientais. Logo, os pesquisadores não conseguem esses dados porque as pessoas temem participar das pesquisas por confundirem esses profissionais. Eu trouxe também 2 livros que são referência em âmbito nacional para zooterapia. São livros muito antigos, são livros do século XVII, mas que foram traduzidos na década de 40 e 50. São ambos do pesquisador holandês Guilherme Piso, A História Natural do Brasil Ilustrada, que ele apresenta mais sobre como os índios utilizavam as espécies zooterapêuticas, e a História Natural e Médica da Índia Ocidental, que já aborda mais sobre os portugueses, como eles utilizavam e buscavam pegar conhecimento também dos escravos. E é isso, basicamente. Eu sei que foi meio rápida, bem rápida na realidade, e eu falo muito rápido também, desculpa, mas foi isso aí. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que queira falar? Qualquer coisa pode escrever no chat também. Nossa, foi bem rápido. 15 minutos. Nossa, eu falo muito rápido, meu Deus. Guilherme, será que você poderia repetir o nome dos livros para mim, fazendo favor? História Natural do Brasil Ilustrada e História Natural e Médica da Índia Ocidental. Depois eu mando o PDF deles no grupo. Eu tenho eles aqui. Se for, tipo, pra te ajudar mais, tá ligado? Depois eu envio. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que queira acrescentar? Ó, aqui a Luana perguntou: existe algum remédio? Isso. Se quiser dar uma olhada. Socializador hoje em dia que utiliza algum coisa assim. Sim, existe sim. Eu tenho que pegar um nome que eu não tenho anotado aqui. Eu tenho alguma pasta, peraí. Mas existe sim, existem vários na realidade. Tem um remédio para pressão, né? Que é a base do veneno de jararaca. Eu não lembro o nome do medicamento agora. Deixa eu ver se eu acho aqui É no o PDF. captopril.
É esse mesmo. É isso. Existem vários, velho, tipo assim, é muito remédio. Tipo assim, muito assim, né, entre aspas. Mas é mais utilizado a zooterapia como, tipo assim, na medicina não tradicional, né? Principalmente o uso de amuletos, proteção, fertilidade, esse tipo de coisa. Ô Guilherme, tá me ouvindo? Sim. Você acha que, tipo, eu consigo aplicar essa zooterapia em um estudo de comportamento animal? Por exemplo, no caso do estresse? Lá vem. Lá vem. Ai, Hum, gente, desculpa, cara. Me desculpa. puxa, eu creio que não, velho, mas putz, eu tenho que pensar um cadinho, mas eu acho que não. Puxa, como é que eu posso explicar isso? Ah, tipo assim, você pensa em usar como? Tipo assim, pô, do real, não sei, mas eu creio que não. Não, tá de boa, relaxa. Depois eu vou pesquisar mais, porque eu achei interessante esse assunto. Cara, Valeu. por nada. Eu acho que rola sim tudo. Tipo assim, ao mesmo tempo que não acho que sim, mas eu mais acho que não, sei lá. Acho que, pensando assim, acho que tem umas duas formas. Porque, por exemplo, como é o uso medicinal do remédio. Opa, deixa eu aceitar aqui. Do remédio para pressão. Eu acho que se Na você hora vai eu tinha manter. perguntado mais porque igual do veneno da jararaca, é jararaca, né? Esqueci. Você tá usando mais não a parte do animal em si, né? Igual ele tava falando a questão Você de tá usando mais o amuleto. veneno. Assim. Normalmente, tipo assim, na zooterapia o pessoal usa parte de órgão, às vezes pata, a unha, dente. É mais órgão e gordura animal. Mas isso é do animal já morto? Do animal morto. Ah, tá, entendi. Eles É abatem para utilização na zooterapia. que nem a Laura tá falando aqui, tipo, não é só em remédio. Cosmético é muito comum, Sim, é mais em muito cosmético. comum, extremamente comum, inclusive, que não deveria mais, né? Pô, tem tantos outras formas, enfim. Agora eu já até me perdi no que eu ia falar para ti, Duda. Foi mal. Ó, eu acho que o Gabriel Botelho falou aqui também. Quiser dar uma lida aí, Guilherme? Sim, cara, isso aborda mais a questão espiritual e tradicional de certas regiões. Tipo assim, a população normal assim, né? Putz, falar assim é foda. Nossa, desculpa, é mais fácil utilizar, isso é mais presente em rituais espirituais de certas culturas específicas, principalmente África e Ásia. E no Brasil, pequenos povos da região norte, Amazônia. O pessoal mais tradicional normalmente utiliza isso. Mas é muito prejudicial, porque tipo, é muito animal que é abatido anualmente. Muito animal. Cara, é tipo um número assustador. Tartaruga da Mas Amazônia, cara, ô Guilherme, esse tema, ele ainda é muito relevante atualmente ou, tipo, ficou um pouco de lado? ele ficou de lado. Ah, boto fé, porque Bem senão de dava até lado, na pra gente fazer realidade. um estudo em relação a isso, tipo, técnicas mais eficientes e menos destrutivas e tal, mas já que ficou de lado. Ele é bem de lado. Mas, tipo assim, é uma área interessante de se procurar fazer, cara. Ainda mais que não tem tanta coisa. É muito pouco estudo que O- tem. os exemplos que você deu normalmente é na Amazônia, Nordeste, essas É coisas. norte e nordeste. Mas aqui na nossa região, você conhece alguma coisa assim? Cara, tem muito bugio aqui na nossa região é caçado para uso de amuleto. Eles usam muitas patas para amuleto e usam muito osso para fazer chá. Tá louco. Cara, é assustador, velho. Você pensar que pô, a pessoa mata o animal para usar a pata dele como um amuleto de proteção, de fertilidade. Você vai pegar o osso, vai moer para fazer um chá.
E normalmente a pessoa vai ir também consumir a carne, tá ligado? Podendo pegar uma doença, tá ligado? Pegar uma raiva. E é um chá para curar tosse. Chá pra curar a tosse. Dor no corpo. Ó, o que a Se Laura tá for falando pensar. Eita, aqui no chat. Um exemplo de prática sustentável é o óleo de avestruz que usam, mas aí criam para abate e aproveitam Sim, o óleo, além da carne, couro e plumas, né? sim. Atualmente está tendo muitas pessoas procurando vias de utilizar animais como avestruz, ovinos, caprinos, bovinos para tentar substituir o abate de animais selvagens. Mas meio que acaba que eles não utilizam tanto por já ter assimilado isso a um fato cultural, entendeu? Então a pessoa meio que utiliza isso se nega a utilizar outros animais como via de escape. Se eu não me engano, eu acho que. Como é que é o país, gente? Não sei se na Europa, acho que na região da Lituânia, alguma coisa assim, eles abatem vaca para tentar utilizar acho que é como se fosse um chá, um óleo da gordura para substituir algum animal da região ali que hoje em dia está totalmente escasso em quantidade. Não sei se é Lituânia mesmo. O Bruno tá falando aqui que é algo majoritariamente cultural. Cara, eu não acho não, sabia? É porque a gente não sabe tanto não, mas a, ma a maioria, por exemplo, de produto que não é vegano, que não tem nenhuma coisa de origem animal, que não se rotula vegano, é porque tem algum composto, alguma coisa que é de origem animal, é porque a gente não sabe, eles não fazem questão de deixar isso explícito, sabe? Mas as indústrias utilizam muito isso, porque às vezes é muito mais em conta. Você, por exemplo, vou usar o caso de teste em animal, né? É mais em conta fazer teste em animal do que outra coisa. Mas, deixa eu ver, de veneno de jararaca, opa. Sim, então, que nem a Clara tá falando, é que a influência comportamental, né, dos animais que são usados para retirar o veneno, eu acho que é um estudo, sim. Ó, que ela tá falando que pode influenciar na quantidade e qualidade dos peptídeos ou das toxinas. Eu acho que uma pessoa que seria muito legal para falar sobre isso, Duda, é o Breno, que eu já falei, né, sobre o Centro de Herpetologia aqui do Pará. Eu acho que ele ia ser muito legal ter um tipo de estudo comportamental com as serpentes que ele tem lá, sabe? Porque deve influenciar, assim, tudo, comportamento influencia em tudo, né? Não sei Teve se vocês um. entenderam o que eu falei. Vocês entenderam que às vezes eu acho que eu falo só eu. Nossa, a minha internet tá horrível. Eu tô tentando falar no chat, mas não envio. Vou falar aqui, provavelmente vai enviar depois que eu falar, mas tudo bem. Exatamente, chegou agora. Aí, tá vendo? O que acontece? É interessante, eu pensei por esse lado que a Clara falou, e, ô Laís, depois vamos conversar dele fazer alguma live pra gente ou algo do tipo. Eu já conversei com ele, Então, inclusive. porque isso Mas pode aí, gerar estudo, cara, e eu sim, preciso coletar dados. sim. Eu vou tentar, assim, tá difícil, eu queria fazer um estágio lá, né? Mas enfim, depois a gente conversa tudo. Ok. Aqui, eu dei uma pesquisadinha aqui rapidinho. Tem dois tipos de perfume e aerosol que é utilizado com par de animal que está aí no comércio no dia a dia, que é o musk e o almiscar. Não sei se vocês conhecem. Para ambos é utilizado genital de lontra, de castor e de veado e glândula de tecido de répteis de maneira geral. Depois eu Então, mando no grupo. por isso que eu digo que eu não acho que seja majoritariamente cultural, É, não. Eu acho que eu acho, na verdade, eu vou falar que eu acho que o cultural é o que menos impacta, porque continua impactando, mas eu acho que é o que menos impacta, na real, porque é que a gente não vai atrás de rótulo de produto, a gente não vai atrás dessas coisas, mas se sim. vocês começarem a procurar, pesquisar,
eu gosto de procurar, mas se vocês forem atrás, é muito difícil. Ainda mais, por exemplo, remédio. Remédio é uma coisa que a gente tem que tomar, não tem jeito. Então, vocês acham que o pessoal vai se preocupar tanto com a questão de ser politicamente correto? E as cápsulas dos remédios que a gente toma geralmente são Eu de concordo. individual. Eu acho que a questão cultural impacto é menor, porque, igual ele falou, por exemplo, na Amazônia, com certeza a acessibilidade a determinado medicamento, tratamento para algumas doenças, é muito mais difícil do que ele chegar ali, pegar o animal que está ali do lado dele e usar para esse tratamento, que não sei se é eficaz ou não, mas para ele sim. Então, o impacto é menor, mas é bizarro. Com certeza, bizarro. Mas às vezes é até assim, não para questão de amuleto, isso aí não. Mas algumas práticas são de uma forma sustentável, né? Que eles pegam para fazer um remédio para eles. Não é que nem indústria que pega para fazer milhões de coisas, entendeu? Mas está surgindo uma indústria nisso. De quê? De fazer, pegar um animal. Então, Tipo, esses jovens místicos aí, eles são, tipo, tudo vindo pra cá com um negócio de, vou estudar isso. Aí eles começam a pegar essas práticas e começam a vender esses medicamentos aí. Então tá surgindo uma indústria. Não na mesma escala da indústria farmacêutica, né? Mas é numa escala menor. Mas cada vez mais pessoas estão adotando essas práticas, daqui a pouco vai piorar um pouquinho, sim, a situação. a minha irmã participando aí. É isso aí, galera. Lai, Certíssimo. Lai tá escutando? Tá conseguindo me escutar todo mundo? Sim. Uhum. Então tá bom, achei que tava estourado aqui. Quando eu comentei da parte majoritariamente, eu tava olhando também numa perspectiva da medicina, sabe? Porque pelo menos eu também lembrei do exemplo da jararaca, por exemplo, que é um exemplo bem comum, né? Inclusive o Instituto Butantan, famoso por isso e tudo. Aí eu pensei do lado medicinal, que beleza, alguns animais silvestres, na minha visão também, que eu não pesquiso muito, admito, não pesquisei muito, são usados por essa forma de medicina. Mas a maioria, pelo menos que está falando aí, que eu cheguei aqui, escutei o Guilherme falando, que parece ser alguma coisa cultural, é isso que eu estava falando. Você comentou do perfume, de um certo ponto, você pode considerar uma coisa cultural também, na minha visão. E, por exemplo, amuleto, essas coisas, entendeu? É isso que eu estava querendo dizer. Às vezes, majoritariamente. E eu também penso, em relação a esse lance da medicina, medicinal, o quanto a fauna está presente no desenvolvimento de medicinas alternativas e tudo, e quanto a flora também. Eu imaginei dessa relação também, porque às vezes tem muito mais flora, é isso que eu quero dizer, às vezes tem muito mais presença da flora no desenvolvimento de medicina do que uma fauna. Não sei se dá para entender. É esse que eu queria comentar. Deu sim. Sim, deu sim. Ó, vamos ler o chat aqui, ó. Que eu acho que perfume que usa baleia. É o como é que chama? Eu tenho lugar de fala. Eu tenho lugar de fala para falar sobre perfume, porque eu estudo perfumaria botânica. E na escola que eu estudo, já estão começando a implementar uma ideia de começar a usar essências fabricadas mesmo, sabe? Não vindo diretamente de óleo essencial. Não óleo essencial, mas a essência. Porque para poder fazer um óleo essencial, vamos supor, para você poder extrair 10 ml de óleo de lavanda, por exemplo, você precisa de 5 toneladas de lavanda. Então, é um espaço muito grande, desmatado, para poder produzir 10 ml de óleo essencial. Então, já estão começando a colocar essências, e aí já substituem esse óleo de baleia, que hoje é ilegal na perfumaria, por um almíscar essencial, se não me engano é almíscar, uma almíscar artificial, né? Ou por óleo de estorato, que tem a mesma composição do que é tirado das glândulas, né? Do óleo da baleia e daquele esquilo lá que eu esqueci o nome.
Mas já estão caminhando para esse lado de dar prioridade para a essência. Se for possível encaixar a essência, já estão dando prioridade para isso. É isso aí, galera. É isso. Ó, nas regiões que ele falou, norte e nordeste, é mais cultural mesmo. Gravou eu xingando aqui? Apareceu? Não. Para mim ficou em silêncio. É porque caiu a internet, eu xinguei aqui. Vou até parar a gravação. Então, eu perdi o chat. Não perdi não. Foi mal, galera. Eu xinguei feio mesmo, porque caiu a internet. Mas, enfim, até me perdi. Alguém quer conversar mais? Eu queria comentar que eu não lembro se foi no Fantástico, onde que eu vi. É um programa desses assim, que lá na Indonésia tem um instituto de proteção ao urso. Acho que é urso da lua, que ele tem uma lua na barriga, um negócio assim. Que eles têm o costume de pegar a bilis do urso para produzir um determinado medicamento. Aí ele começou a entrar em extinção por causa disso. Aí estava mostrando todo esse centro de conservação e os caçadores invadiam o centro de conservação para pegar o urso para poder retirar a bilis desse bicho, sabe? Um negócio muito bizarro também. Cara, isso aí eu fraguei e, tipo assim, com a vinda do Covid, eles estavam usando muito a bile dele também para tratamento de sintoma grave de Covid na China. Tava, tipo assim, usando com muita quantidade. Isso eu vi, eu acho que numa reportagem no National Geographic, eu acho. Alguma coisa assim. Eu acho que foi isso, que o Fantástico comprou os direitos de passar também. Então deve ter sido mesmo, então. Xinguei a internet, não xinguei ninguém não, tá, galera? É isso. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Senão eu vou encerrar aqui a gravação. Eu achei que eu tivesse encerrado, mas não encerrou. Então eu vou encerrar aqui